No livro de Colossenses, capítulo 2, versículos de 20 a 23. O tema é: a obediência a tais práticas não vence o pecado. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Onde está esse texto? Gálatas 6,14. Longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Em 1 João 2,15 ele diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas se eu já morri para o mundo, voltando em Colossenses, se eu já morri, por que ainda a palavra do Senhor nos orienta? O que ele nos orienta? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo, segundo os preceitos e doutrina de homens. Ele está perguntando: se você já morreu com Cristo, se você já morreu com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesse, como se ainda vivesse no mundo, e vos sujeitais às ordenanças, os padrões, o governo deste mundo, a direção que o mundo dá, aquilo que o mundo aprova e Deus não aprova? Porque é necessário que as pessoas que já foram mortas com Cristo e ressuscitadas com Cristo, elas necessitam de uma orientação de não faça isso, não faça aquilo. O que a palavra do Senhor está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: não deveria ter essas orientações. Não deveria. Deveria você ter uma experiência completa e total e o discernimento maduro de que não, do ponto de chegar a não necessitar de uma orientação. Não faça isso, não faça aquilo. Mas quem já morreu para os rudimentos desse mundo, quem já experimentou a sua morte e ressurreição com Cristo, tem maturidade suficiente e espiritual para discernir todas as situações que o mundo lhe oferece e aos olhos de quem está nesse mundo, muitas vezes, torna-se interessantes. Mesmo que esta pessoa já tenha sido regenerada, e também o texto diz: e eu obedecendo, eu não fazendo isto que a palavra do Senhor está dizendo, vai ser útil para a minha vida aqui? Vai ou não vai? Vai ser se eu já tenho a experiência da minha morte e ressurreição juntamente com Cristo. Não vai ter nenhum proveito se eu não tiver a experiência da minha morte e ressurreição em Cristo, mas observar aquilo não, outro não vou fazer aquilo, não vou fazer aquela outra coisa, não me serve. Não é a questão do não fazer, não praticar que me leva à conclusão de que eu sou uma nova criatura. Não parte desse princípio, parte do princípio qual? De que eu já fui crucificado com Cristo. Eu já tenho a experiência da minha nova vida em Cristo. Só que é necessário que eu seja orientado, porque ainda tenho uma carne, ainda tenho uma natureza terrena sujeita a pecar,
tem ainda esta natureza terrena que muitas vezes nos leva a praticar algo que não agrada e não está no propósito eterno de Deus. E eu preciso, como nova criatura, e tendo agora uma natureza obediente para obedecer, tenho uma visão espiritual, estou vivo para Deus, tenho o Espírito Santo que vai me conduzir para aquela orientação que é contrária ao propósito de Deus, eu não entrar nela, eu não praticar. Não é à toa que está aqui em Colossenses 2, do versículo 20 ao versículo 23. Ele diz, versículo 23, traz coisas com efeito, tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O que ele quer dizer é o seguinte: aquilo que nós fazemos, ou deixamos de fazer, fazemos conforme a palavra orienta, não fazemos porque a palavra reprova. Posso até obedecer e até praticar conforme a orientação da palavra, mas se eu não tiver dentro de mim, no meu interior, já uma experiência real e viva da minha morte para o pecado, da minha ressurreição para uma vida santa e santificada agora pela vida de Cristo, nada do que eu estou fazendo vale, porque para Deus não trata diretamente naquilo que faço, mas naquilo que eu sou. E se eu fui feito, tenho dentro de mim uma ansiedade espiritual de obediência, de viver para Deus em todas as áreas. Porque que em 1 Coríntios 10, 31 diz, quer bebais, quer comais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Porque pode uma pessoa ser nova criatura e não está fazendo para a glória de Deus. A nova criatura tem o seu ser que agrada a Deus, porque é a vida de Cristo. A velha criatura, ela pode dizer, eu não vou beber, não vou fazer isso, não vou comer aquilo que não agrada a Deus, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Isto não conta, porque vai ser regras sobre regras. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Mas isto tudo é religiosidade vazia. Mas por que você não faz isso? Porque eu tenho um relacionamento com o Senhor Deus e isto fere a santidade dele. Opa, aí tem valor diante de Deus. Amém? Estou tentando responder um amado que fez esta colocação pelo canal. Abraço amoroso.